Bom dia, estamos aqui na Câmara dos Vereadores de Bauru, Igor Fernandes, para a FMC Comunica. Estou aqui com a vereadora Estela. Estela, muito obrigado por aceitar dar entrevista para a gente, para o nosso canal. E eu estou aqui por um motivo, né, que está super bombando aí, as pessoas estão super... tem até fake news rolando por aí, né, Estela? E a gente, como mídia combativa, é o nosso papel também dar espaço para que as pessoas possam se defender, possam também colocar suas posições. E eu queria entender, vou abrir aqui, tem algumas perguntinhas, mas a princípio, obrigado, Estela, por aceitar a entrevista. Eu queria te perguntar, iniciar a nossa entrevista, né, te perguntando o que aconteceu, né? Você está sabendo que, né, saiu na mídia que em algumas páginas que você está condenada, até no G1 saiu uma matéria que era do ano passado, que a gente já tinha conhecimento, que eles voltaram agora, né? Mudou, o que mudou, avançou juridicamente? É isso que a gente gostaria de saber. Bom, primeiramente agradecer demais, né, a galera da FMC, super bem-vindos aqui, Casa do Povo, um espaço propício para a gente debater não só o mandato, mas os efeitos, né? Porque você ocupar um mandato e ter o papel que a gente tem e ocupa aqui na casa, a gente sabe que de uma forma ou de outra você acaba se transformando num alvo. Isso também nos ensina, isso nos fortalece, a gente se prepara cada dia mais. Não tem sido fácil desde 2021, mas isso também não nos enfraqueceu em nenhum momento, muito pelo contrário. A reeleição para a Câmara em 2024 nos consagrou como a mulher mais votada da história da cidade de Bauru. Então a gente sabe que por isso só, isso já nos torna um alvo daqueles que não concordam com o nosso trabalho e com a nossa atuação. Então eu agradeço demais, porque vocês não apenas são combativos, mas vocês também têm um compromisso com o contraditório e com a verdade. E eu acho que qualquer um que pense em criar um espaço alternativo na rede social, precisa ter compromisso com a verdade. Não importa as paixões e as inclinações, mas não há meia verdade. Se há meia mentira, ela é uma mentira inteira. Então, todos esses assuntos, quando dizem respeito a mandatos eletivos, precisam ser tratados com seriedade, Igor. Então é muito importante usar esse espaço para poder esclarecer. Bom, é a 10ª eleição que eu disputo, né? Eu já fui candidata a deputada em vários momentos para poder ajudar no trabalho coletivo do partido. Já fui candidata à prefeitura de Bauru e fui candidata a vereadora. Em 2016 não fui eleita, apesar de uma boa votação. E em 2020 nós chegamos a casa e fomos reeleitos em 2024. Mas a eleição de 2022 era uma eleição estadual, em que nós estávamos nesse processo junto com o partido. Então, a primeira verdade que precisa ser dita é de que não se trata de uma prestação de contas da campanha de vereador, mas se trata de uma campanha estadual. Esse é o primeiro passo para a gente esclarecer para as pessoas que se interessam pelo assunto e que têm compromisso com a verdade. Segundo, é que há de fato uma meia-culpa a ser feita, né? Não do ponto de vista do que esses pseudoblogs tentam vender, aliás, a maior parte deles já estão sendo acionados por mim, pela assessoria jurídica, por faltarem exatamente com o compromisso da verdade. E quando você inclina e tergiversa com direcionamento, você vende para a população a ideia de que você roubou dinheiro público, desviou dinheiro público, que não é verdade. E por isso estão sendo acionados. Então, do que se trata? Se trata de uma prestação de contas em que, agora todos sabem, obrigatoriamente, todo candidato, eleito ou não, ele tem que, na sua campanha, contratar um advogado e um contador. Obrigatoriamente, todos os candidatos e todas as coligações ou federações. Isso posto, na campanha de 22, nós tínhamos um escritório de contabilidade e tínhamos uma advogada que fazia todo o processo da campanha. Qual que é a parte que é verdadeira? Houve desaprovação. Qual que é a parte que não é contada? É que quando acontece a desaprovação, isso chega para mim como uma novidade. Por quê? Porque o Ministério Público de Contas Eleitoral, ele vai se manifestando nos meses sequenciais ao processo eleitoral. Então aí você é chamado, através da sua representação jurídica, para o esclarecimento de qualquer ponto. Por exemplo, há uma diferença nos valores contratuais da pessoa X ou Y. Não está legível o cheque emitido no valor de tal valor.
a pessoa nominada no contrato tal tem o CPF que não bate com o cadastro de pessoa jurídica nacional. E aí o que é que você tem que fazer? Você tem um prazo que é aberto pelo Ministério Público de Contas Eleitoral, através do seu jurídico, que envia isso para o candidato, né, o ex-candidato ou para o contador. E aí você pega o original, porque isso tudo fica lá com o contador originalmente. Tanto os contratos, quanto os cheques, as prestações de contas, a movimentação. Onde é que reside a falha? A assessoria jurídica, de fato, cometeu uma omissão, inclusive passível de punição pela OAB. Por quê? Porque tendo como representante jurídica, ela é notificada e não candidata. A justiça não vai notificar os candidatos. Ela notifica o representante jurídico credenciado. Se o advogado pretende deixar aquela causa, aquele acompanhamento, ele tem que notificar o candidato, você constitui um outro advogado para continuar acompanhando até o arquivamento das contas. O que aconteceu no meu caso? A advogada não renunciou, deixou a cidade, por razões que agora ela confessa, mas na época não teve esse cuidado. Então ela deixa de me comunicar de dezenas de notificações de esclarecimentos que o Ministério Público de Contas fez. Então, cada informação que foi solicitada, se puxa o processo lá, você vai ver representatividade quedou-se silente, ou seja, não se manifestou. E, portanto, quando você trabalha com recursos públicos, você tem a obrigação de prestar as informações. Ao não prestar as informações de forma revel, ou seja, sem me manifestar sob nenhuma das dúvidas, a justiça entendeu que eu não fiz a prestação de contas adequada e, por se tratar de recursos públicos, você é condenado a devolver. Claro que há um vício nesse processo, porque se eu não fui notificada por uma falha processual, nós tomamos providência em relação a isso. Tanto é que quando sai a divulgação e eu sou notificada e a imprensa divulga que houve uma rejeição das contas, imediatamente a advogada manda uma renúncia da procuração. Isso só consolidou que ela foi omissa e que ela negligenciou com o papel que nós que somos advogados de formação, eu sou advogada de formação, sabemos que nós temos esse dever de zelo, sob pena inclusive de cassação do próprio registro, como advogado. Aí passa o seguinte, quando a gente sabe disso, então quando eles voltam a requentar essa matéria, não tem nada de novo. É a mesma matéria já colocada no ano passado. Qual é o passo? E aí eles mentem também quando dizem, recorreu e a justiça não acatou. Não há recurso na tramitação de um processo eleitoral. Os recursos não permitem, recursos extraordinários que são cabíveis na esfera superior, eles não permitem que você produza provas novas. E, na verdade, o que nós buscamos não é a produção de provas novas, é a produção de provas, porque nós não fomos chamados para o esclarecimento, porque ficou tudo parado com o advogado. Então, nós contratamos um escritório lá da capital, especializado nesses assuntos, e eles propuseram uma ação anulatória. Antes disso, o que eles fizeram? Notificaram extrajudicialmente a representante para que ela esclarecesse a falha processual. Se houve o que houve e por que eu não fui comunicada por ela de todas as notificações que ela recebeu. E, para o nosso espanto, ela reconhece a ausência do trabalho que deveria ter sido feito, das notificações, apresenta uma série de documentos, de problemas de saúde, de ter necessidade de ter saído do Estado, e, com base nessa confissão de ausência da representação, os advogados propõem a ação anulatória. A ação anulatória ela tem efeito cível no eleitoral. Então, quando eles falam, está na fase de execução, não tem nenhuma novidade nisso, tá? Porque se a Justiça Eleitoral disse, você não prestou contas, então ela vai dizer, isso aqui que era público você tem que devolver. Não é porque você usou errado, é porque você não prestou a conta e nem esclareceu. E aí, essa novidade que eles chamam de novidade não é novidade, porque a ação anulatória não tem efeito de suspender a tramitação dentro da esfera eleitoral. Logrando o êxito que nós esperamos lograr, agora que está provado, e inclusive assentido pela representante, que não houve mesmo as comunicações, que a gente possa suprir isso voltando ao status quo ante, ou seja, que todas as dúvidas levantadas pelo Ministério Público de Contas possam ser devidamente apresentadas.
E aí você, as pessoas, podem se perguntar, por que fazem esse novo movimento? Nós estamos em 2026, é um ano de eleições, não é? A gente sabe da combatividade e da competitividade que a gente apresenta nesse processo. A gente sabe que candidaturas com a nossa posição política, ideológica e os espaços que a gente ocupa com muita luta e com muito trabalho, dificilmente outros vão conseguindo superar trabalhando, porque trabalhar a pessoa não quer não, viu, Igor? Mas apostar no desfazimento de imagens e de toda uma construção de uma luta de muito tempo, você tem sempre os espertinhos que querem. Ainda bem está acostumado a lidar com isso, né? Então a gente lida com eles na esfera judicial, como já tem advogado constituído para lidar com isso. E a gente procura esclarecer, como eu fiz, vídeos, e como fui entrevistada por alguns espaços, e que democraticamente a gente pode esclarecer. Páginas notadamente de viés de apoio à prefeita Suelen Rosim. E todos me veem, e porque isso é fruto do nosso trabalho, como principal opositora da prefeita e do mandato dela na Câmara Municipal. Então, tentar nos desconstruir como a imagem da política responsável, que trata com seriedade os recursos públicos, que fiscaliza, que denuncia, que fiscaliza os editais, que fiscaliza os processos, que denuncia quando há má-fé na utilização desses recursos públicos. Claro que isso nos torna alvo. Mas aí é só a gente, né, exercer não só a coerência, o aprendizado que a gente conseguiu na luta e com muito esforço, mantendo a coerência ideológica e o compromisso em continuar atuando com a mesma seriedade, com a mesma força, com a mesma resignação, porque a gente está acostumado a lidar com esse mecanismo aí, mas esse não é o mecanismo mais saudável para você tentar combater um oponente. Debate ideológico, debate programático, debate sobre os rumos da cidade, esse é o melhor debate. Esse é o debate saudável. É muito, muito interessante isso, porque inclusive a motivação, né, para a gente vir conversar, Estela, veio de uma dúvida, né, que surgiu na nossa equipe. A gente foi cobrado também, né, porque querendo ou não, a gente sempre expõe as coisas da cidade, sempre está ali no pé, né, do poder público. E o que eu queria que você discorresse, não sei se você percebeu, mas a gente percebeu, a diferença de tratamento, né? Porque, por exemplo, não foi da mesma forma, mas a gente sabe que o Purini, ele teve que pagar quase R$1 milhão de reais em um processo não dessa forma, mais parecido, e nenhuma estampa de jornal saiu que ele era condenado. Que ele era criminoso, que ele tinha desviado dinheiro, estava tudo dentro da regularidade, né? E pagou do dia para a noite sem ninguém falar nada, não saiu nada em mídia nenhuma também, né? E eu acho isso interessante, talvez, se você quiser falar, mas avançando, né? No seguinte ponto, você acredita que, e aí fechando mesmo, você acredita que é um ataque direto a sua postura política e a sua candidatura para 2026? Como que você avalia isso? Como tá os bastidores? Estamos bem, graças a Deus, e graças ao nosso trabalho. E a gente sente que o governo percebeu isso, os apoiadores da prefeita perceberam isso, e a última pesquisa colocada por uma das emissoras de rádio da TV coloca que o governo Suelen Rosim está desidratando a olhos nus. E com ela desidrata as candidaturas daqueles vereadores que pretendem ser candidatos, que são ligados a ela, ou daquelas lideranças políticas que estão no governo, como a mãe dela, e que são ligados ao governo. Então, esse desespero de bastidor deixa muito claro para a gente que eles têm alimentado alguns pseudoblogs para tentar atacar a nossa candidatura. Pré-candidatura, na verdade. Mas como isso já é sabido, porque algumas pesquisas nos bastidores informais já têm circulado, e toda a posição que a gente vem logrando e tomado conhecimento, a gente sabe que é fruto do nosso trabalho. Então, trabalhar, a maior parte não quer. Né? Quer surfar na onda de um governinho que está, de fato, desidratando, porque não priorizou aquilo que a cidade de Bauru precisaria que priorizasse. Obviamente que tratamentos distintos para pessoas distintas, né, é meio que usual em alguns setores da mídia. E aí você dá alguns tratamentos de acordo com o sobrenome e ideologia que ela alcança. Né? Então, isso é
proposital, a gente sabe disso. Então, não só nesse caso do Purini, como em outros, você vai ver que o tratamento dado por setores da mídia, inclusive da televisada, não é? Então, tipo assim, a gente fica aqui se esforçando muito para que o G1 cubra tudo que a gente fala quando a gente mostra os desmandos do governo municipal, quando a gente denuncia editais polêmicos como emergências de 50 milhões de reais como plano de saúde do servidor, né? O contrato polêmico que eles tentaram fazer de transporte escolar também da ordem de 50 milhões de reais, que resultou depois da nossa denúncia em outro cancelamento, contrato milionário de vigilância monitorada. Aí você tenta cavar que as pessoas divulguem porque o povo precisa saber. Aí eles não te dão espaço. Mas aí vão requentar uma matéria sobre um assunto que não é novidade. Aí eles dão um espaço bastante considerável. Então, não, eu não tenho, como marido da prefeita, nenhuma condição de fazer um Pix de R$1 milhão. E, obviamente, que a gente trabalha com a perspectiva de reversão disso, até porque, repito mais uma vez, não se trata de nenhum desvio, mas de ausência de uma defesa, mas a gente também entende o papel da Justiça Eleitoral. E aí o que a gente espera é que a gente consiga realmente essa reversão. Estela, para além disso, né, eu queria deixar o espaço um pouco aberto para a gente dialogar agora para 2026, porque eu entendo que isso foi uma estratégia muito bem acertada, e acertada eu diria até para o seu mandato, particularmente eu diria, acertado porque a verdade sempre chega, né? Quando se está em movimento, em luta, isso demonstra, quando esses ataques vêm, e eu analiso dessa forma, que é um ataque da velha política, da política suja, de utilizar a mídia para enfraquecer e minar e derreter quadros políticos, mas o seu caso parece que está o inverso, né? que está o inverso. E eu queria deixar o espaço aberto para a gente finalizar. O que espera de 2026, os próximos anos, como que a gente pode melhorar também esse direcionamento à imensidão de irregularidades que o governo Suelen Rosim tem lidado, né? Impressionante, a gente não dá nem conta de tanto de coisas que aparecem. Na verdade, não tem jurídico suficiente, não tem mídia de oposição suficiente para dar conta do tanto de absurdo que acontece, né? Eu gostaria de deixar aberto para o que você acha, o que você pretende no próximo período. Já destacando que vocês têm um papel fundamental nisso, porque você ter um espaço alternativo para a construção de uma proposta de Bauru é fundamental. Então, com todo o compromisso que vocês têm com a imparcialidade, é inegável o compromisso que vocês têm com Bauru, com a cidade de Bauru. E Bauru, de fato, está sendo acharcada, está sendo assaltada. Eu digo que uma nuvem de gafanhotos pousou na cidade e está dilapidando a cidade. A entrega da água, a entrega do esgoto, a entrega do lixo, a precarização das empresas públicas, o desmonte da educação municipal, a reforma administrativa sem nenhum fundamento e debate, a pretensa criação de uma guarda municipal sem se debater o que é segurança pública, a violência instalada na periferia pela desconstrução de uma política de assistência e de inclusão. Esse é um governo que realmente não se preocupou com Bauru nem com o povo de Bauru. Esse governo precisa acabar. A nossa luta é para mostrar o tempo todo o quanto eles têm brincado com os recursos públicos e o quanto essa família, de forma muito visível, tem buscado ascensão social e econômica para si, não para o povo dessa cidade. Então nós precisamos construir com muita responsabilidade alternativas, não só para 2026, onde nós vamos estar como pré-candidato a deputado estadual, mas nós precisamos de forma muito responsável. Aqueles segmentos todos, partidos políticos, entidades, que pensam, que gostam de Bauru, que querem resgatar Bauru, porque nós estaremos em 2028 numa posição que nunca antes na história dessa cidade. Vai sobrar pouco de Bauru para a gente começar a reerguê-la. Porque se você desconstrói a educação, saúde, saneamento, se você desconstrói a infraestrutura, se você endivida a máquina, que é o que eles estão fazendo, com 2 empréstimos que somados chega a quase 200 milhões
de reais e de forma irresponsável, sem nenhum debate ou transparência, 2028 será um ano de desafio. Então, construir candidaturas sólidas, consistentes, com conteúdo para ocupar esse parlamento, né, empretejar essa casa, tornar essa casa mais feminina, mais representativa de tantas pautas, como a pauta LGBT, por exemplo, mulheres qualificadas, homens com mais coragem, com mais compromisso. Essa Câmara, mais uma vez, agora quando volta ao status quo ante de 21 vereadores, que eu acho que é importante aumentar a representatividade, ela mais do que nunca torna exacerbada uma representação conservadora de sempre. É uma Câmara branca, velha e masculina e elitista. E isso se expressa por pouca presença negra, quase nenhuma presença de mulher, porque em 21 cadeiras eu sou a única mulher dessa casa. Então, assim, nós precisamos avançar. E nós não vamos avançar se nós não acompanharmos o dia a dia deste parlamento, o dia a dia do que acontece no Ministério Público, na sociedade e na Prefeitura Municipal. E com base nisso, construirmos conjuntamente uma alternativa para 2028, para a ocupação do poder legislativo, para empoderamento do controle social e para mudar os rumos da cidade do ponto de vista do executivo, do que sobrará de Bauru em 2028. E sei que quando eles me atacam é porque eles temem que nós não temos preguiça. A gente pesquisa, mostra, lê, apresenta, debate, chama audiência e prova. E se não dá certo aqui no Ministério Público, a gente vai para o Conselho do Ministério Público, a gente faz a representação para o procurador, mas nós temos sido incansáveis em mostrar que esse governo está desconstruindo a cidade. Mas juntos, eu acho que nós temos condições reais de construir nesses próximos 3 anos condições para nós estarmos num outro patamar, num outro lado da mesa, dessa mesa do poder local, para a gente construir o povo, para o povo, uma cidade diferentemente dessa destruição que nós acompanhamos nos últimos anos. Obrigado, Estela. FMC, tamo junto. Fica aqui nossa entrevista com a vereadora Estela Almagro, dia 7 de janeiro de 2026. Obrigado. Obrigadão, Estela.